Paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, mais uma vez, chegando até você para te abençoar. Eu queria fazer um convite, se você estiver aqui pelo Rio de Janeiro, faça-nos uma visita na Devec Taquara, Rua André Rocha, 890, bem no centro da Taquara. Nossos cultos, domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, nossa EBD. À noite, um lindo culto de celebração às 18h30. E quarta-feira nós temos a Quarta-feira da Vitória, às 20 horas. Vai ser um prazer receber você. É bem no centro da Taquara, Rua André Rocha, 890. Quero apertar a sua mão, quero declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Daqui a pouco, pastor Silas Malafaia, pregando a poderosa palavra de Deus. E no final do programa nós temos um momento muito especial. Um momento de oração, um momento de clamor, porque nós cremos num Deus que ouve e que responde. Deus abençoe você. Não silencie, cristão. Mostre e defenda o mundo seus valores e princípios. Dessa forma, você irá encorajar aqueles que estão à sua volta e também levar a mensagem do Evangelho àqueles que mais necessitam. De quem é o sorriso que se abre ao encontrar a mesa farta? De quem é a lágrima de alegria por estar mais um dia livre das drogas? De quem é o olhar grato por finalmente ser acolhido em uma grande família? Essas histórias têm rosto, nome e sonhos. Toda vez que você faz uma doação, essas pessoas podem sonhar um pouco mais, viver a esperança de um dia melhor. Por isso, a Associação Vitória em Cristo não para. Abraçamos a solidariedade, estendemos a mão ao necessitado, ajudamos a transformar vidas. Olá, olá, que bom que você está aqui com a gente. Nós temos uma palavra toda especial para abençoar a sua vida com o pastor Silas Malafaia, aspectos importantíssimos do tempo. Preste atenção nessa mensagem, ligue aí para alguém, convide alguém para estar assistindo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Você tem que entender o seguinte: Deus é o criador do tempo. Deus vive no tempo da eternidade.
Deus não precisa do tempo. Ele usa o tempo devido à limitação humana. Deus opera e age sempre na hora certa. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 30. Existem outros versículos que eu poderia usar, porque a mensagem é temática, ela não é textual. Então eu vou usar esse versículo, mas tem outros. Ok? Porque um dado que eu falo da mensagem, eu cito esse versículo. Então eu vou usá-lo. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 30. Procuravam, pois, prendê-lo. Está falando acerca de Jesus. Mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Eu quero falar com vocês sobre aspectos importantíssimos do tempo. Essa coisa fenomenal que é o tempo. Uma definição que eu já dei em outra mensagem sobre tempo, uma definição bem simples, né? O que é o tempo? Sucessão de dias, horas, meses, minutos, segundos, anos, que dá ideia ao homem de passado, presente e futuro. Isso aqui é uma definição muito simples sobre o que é o tempo. Agora eu quero falar alguns aspectos que são importantes para a gente poder entender alguma coisa sobre o tempo. Primeira coisa, o primeiro aspecto que eu quero falar do tempo é o tempo de Deus. Tempo de Deus. Você tem que entender uma coisa em primeiro lugar: Deus é atemporal. Deus vive. Essa palavra, eu estou usando uma linguagem humana para definir, mas não tem essa linguagem. Deus vive no tempo da eternidade. Para Deus não tem passado, para Deus não tem presente nem futuro. Para Deus é eternidade, o tempo todo. É um atributo da divindade. É um atributo exclusivo da divindade. O homem é eterno, porque Deus deu a eternidade, mas o homem nasce. Deus é eterno por existência. Então, Deus é atemporal. Deus sempre vive no tempo da eternidade. Por isso que o Salmo 90, versículo 2 e 4 diz: antes que os montes nascessem e que tu criastes a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. 1000 anos são para ti como o dia de ontem, como a vigília da noite que passou. O Salmo 102, versículo 27 diz: tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. E o Salmo 83, versículo 18, quando diz que Deus, só Ele tem o nome Jeová. Só Ele tem esse nome indica a eternidade de Deus, um Deus que existiu, que existe e sempre existirá, um Deus que realizou, realiza e sempre realizará. É um Deus de ação e de poder o tempo todo. Vai entrar nessa de querer entender o tempo de Deus. Isaías 46:10 diz assim, que ele, isso é o que está em Isaías 46, versículo 10. Diz o texto que ele faz o fim desde o começo. E desde a antiguidade anuncia as coisas que vão acontecer. Dá para entender esse negócio? Dr. Miles Monroe é que fez uma demonstração uma vez muito interessante. Como é que Deus faz? Aí diz assim, aqui está Deus, o início. Deus vem, vai lá no fim e faz. Volta e começa. O fim já foi feito. Vai entender. Vai entender esse barulho. Você tem que entender o seguinte, Deus é o criador do tempo, só para você entender como é que Deus é atemporal. Gênesis 1:14, quando Deus diz, se haja luminares na expansão dos céus, para quê? Para fazer separação entre dia e noite e para que haja governo de tempos.
de anos. Então, Deus é o criador do tempo. Para você entender esse barulho, é muito perigoso você querer dimensionar o tempo de Deus no cronos do homem. Muito perigoso. Por exemplo, eu quando era garoto aqui na igreja, com meus 14, 15 anos, lá na Honório Bicalho, eu ouvi um grande pregador, eu sou fichinha perto dele, grande pregador. Ele falou uma coisa, aí o pastor Santos, que não era brincadeira, o pastor Santos disse assim, operário de Jesus, essa daí não, essa é perigosa. O cara fez uma afirmação, eu tinha 15 para 17, não, desculpa, 14 para 15 anos. Aí ele disse assim, nunca me esqueço, num domingo, uma mensagem tremenda, ele disse assim, irmãos, eu não estou definindo, mas eu acredito que entre 15 a 20 anos Jesus volta. Eu estou com 58, quer diminuir 15? Hã? Quer diminuir 15? Bota lá os 15, olha o tempo que passou. O que ele fez? Por causa dos acontecimentos, ele teve uma perspectiva do tempo do homem no tempo de Deus. Agora eu vou te mostrar, só para você ter uma ideia do tempo de Deus no cronos do homem, para você não cair na bobagem de querer dimensionar o tempo de Deus. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Para Deus, últimos dias tem mais de 2000 anos. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, Deus, que está na eternidade, quando ele entrou no cronos do homem, que o tempo do homem é o cronos, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, isso é o cronos. Então, quando Deus entra no cronos, ele ainda diz assim, olha, últimos dias para mim, aí no tempo de vocês, já tem mais de 2000 anos. O que é últimos dias para nós, de um mês? Dia 25, dia 26, dia 27, dia 28, dia 20... É uma coisa próxima. Para Deus, tem mais de 2000 anos. Como é que você quer entrar nessa história do tempo de Deus? Por causa dessas coisas que eu falei para você, sobre o tempo de Deus, aprenda o seguinte. Primeiro, Deus não precisa do tempo. Ele usa o tempo devido à limitação humana. Segunda verdade, que você tem que ter no teu coração. Deus jamais chega atrasado e jamais chega adiantado. Deus opera e age sempre na hora certa. Gálatas 4:4 diz assim, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, isso é, no tempo exato, aconteceu. Então, agora escute o que eu vou te falar. Deus vive no tempo da eternidade. Para ele não tem cronos, para ele não tem ontem, não tem amanhã, não tem passado, presente e futuro. E além disso, Deus possui um atributo da onipotência. Ele faz o que ele quer. O Salmo 33, versículo 9 diz, falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Então, preste atenção. Que você tem que entender e eu. Deus, no tempo da eternidade, já operou o milagre que você precisa. Ele já fez. Só que ainda não está na hora de receber. Você recebe daqui a 3 meses, você recebe daqui a 6 meses. Ou talvez alguma coisa que você vai receber nessa semana, no cronos do homem, eu entrando no eterno, Deus já fez há 20 anos atrás. Já estava feito. Mas só que a hora certa é agora. Então fique tranquilo, é por isso que a Bíblia diz no Salmo 68, versículo 4, cantai a Deus, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é já. Isso é, Deus faz, Deus realiza. Fique tranquilo que tudo que Deus te prometeu, que tudo que Deus tem falado, que todas as promessas dessa palavra, para quem é fiel, vai acontecer na hora certa.
porque o tempo de Deus não é tempo errado. Quando eu falo sobre tempo, falei do tempo de Deus. Eu vou falar do tempo do homem. Aí mudou. O tempo do homem, o ser humano, primeiro ele tem várias etapas. 9 meses para nascer. 1 ano para falar mamãe e papai e começar a andar. 9 a 12 anos para descobrir que papai e mamãe não são super-heróis e que o mundo não é uma fantasia. 21 anos para atingir uma certa maturidade. Por aí, 30, pode ser 29, 30, 31, para atingir o limite máximo da maturidade. A partir daí só acumula experiência. Então me perdoe, se o cara é Zé Mané aos 30, vai ser Zé Mané aos 40, vai ser Zé Mané aos 50 e vai ser Zé Mané aos 70. Se for Zé Bobão aos 30, vai ser Zé Bobão. Aos 40 vai ser Zé Bobão. Aos 50 e Zé Bobão até 90 anos. Porque o limite máximo da maturidade é até 30 anos. Depois ele só acumula experiência. E quando ele pensa que sabe das coisas, está na hora de morrer. Sobre o tempo do homem, o ser humano, é a criatura mais ignorante quando nasce, para ser a mais inteligente quando cresce. Isso só é possível por causa do tempo e das relações sociais. O ser humano é o mais ignorante quando nasce, para ser o mais inteligente quando cresce. Isso só é possível através do tempo e das relações sociais. Se pegar um ser humano que acabou de nascer e isolá-lo numa bolha, sem contato nenhum humano, vai crescer um monstro que não sabe falar nem andar. Diferente de um gato. Por exemplo, a mãe gata não ensina o gato a miar, ele precisa ouvir um miado para ele miar. A mãe gata, atenção, miau, miau. Não. Miau, miau. Não. De novo. Igual você fala, mama. Fala, filho. Mama. Ai, meu filho é inteligente, mãe é boba, né? Que menino. É igual a todos os outros. Mas que menino falou mama? A gata, ela não ensina o gato a miar. Está impregnado nele. Se ele ouvir um miado, ele dá o miado e acabou o papo. Ela não ensina ele o instinto animal, porque ele não tem domínio de existência, está impregnado nele para ele realizar aquelas coisas para sobreviver. Agora, o ser humano não. O ser humano tem que aprender com o outro. Isso leva tempo. Agora, imagine, Jesus que é Deus e estava no tempo da eternidade, onde não é tempo, simplesmente a eternidade. Como homem, ele se submeteu ao tempo do homem. Em Lucas 2,51, quando ele tinha 12 anos, diz que Jesus era sujeito a seus pais. Agora, quando você vai para Marcos, capítulo 6, que fala que Jesus volta para Nazaré, não é esse aí o carpinteiro? Já está em outro nível, ele está no tempo, mas agora ele já é grande, agora ele já é homem. Já está no outro patamar. Agora, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre essa questão do tempo do homem. Uma das coisas mais fundamentais e interessantes para você ficar atento é pular etapas ou retroagir etapas. Isso aqui é a desgraça. Criança com atitude de adulto e adulto com atitude de criança. Essa covardia que esses petralhas, estou falando, esses filhos do diabo, está sendo gravado para botar na televisão, esses petralhas esquerdopata, querer ensinar sexo a criança de 6 anos, isso é uma afronta. Porque está querendo queimar etapas. A criança não tem órgão sexual desenvolvido para libido. O ser humano precisa de 21 anos para poder, a área do impulso está toda formada. Se destrói a área do impulso, quando crianças e adolescentes, por bebida, por sexualidade, vai ser um ser humano sem controle de impulso. Deus sabe o que fez. Então isso é uma covardia. Querer ensinar sexo a criança de 6 anos. Prática sexual de adolescentes, quando seus órgãos estão em desenvolvimento.
coisa que eu fico indignado é ver conversa de adulto e fedelho se meter e o pai não repreender. Não me chama para essa conversa não, que não vai dar certo. Você está numa mesa, está conversando com a adulta, tem um pirralho de 12 anos. Mas... Ah, meu irmão, eu viro macho com esse negócio. Você quer botar. Agora, tem o outro lado também. É adulto que retroage. Tem uma coisa, olha só Jesus. Em Lucas 2,51, Jesus era sujeito a seus pais. Mas em João 2,4, ele diz para Maria, que tenho eu contigo, mulher, que tenho eu contigo. Você sabia que tem filho marmanjo que está precisando falar isso para a mãe? Sabia que tem uns caras aí de 25, 27, 28, 30 anos, que está precisando dizer para a mamãe, mulher, que tenho eu contigo? Está precisando falar isso. Porque você está numa outra maturidade. Irmã, aproveito para dizer para você, para de castrar seu filho e de ser dona desse cara, de escolher mulher, de escolher tudo. Tem um monte de homem barbado dentro de casa, na barra de saia da mãe. É o quê? Retroagir etapa. O homem foi feito para romper. O homem foi feito para conquistar. Ele foi feito para deixar seu pai e sua mãe e procurar uma mulher e construir uma família. Deus fez isso no homem. E está um cara de 30 anos dentro da casa da mãe, tem carro, tem trabalho, tem bem remunerado. Que história é essa, meu filho? Que história é essa, minha irmã? E mães segurando filhos, porque muitas delas foram abandonadas pelo marido e de maneira inconsciente querem colocar o filho no lugar do marido. Libera teu filho, minha irmã. Esse cara é homem. E eu vou dizer, porque eu tenho que dizer que eu não vou levar nada, não vou esconder nada. Aí eu vejo até dentro da igreja. Ah, desculpa, vou dizer, vai falar? Vou. E até dentro da igreja, algumas mães castradoras com marmãs dentro da igreja, então eles não casam, mas desculpa a expressão chula, mas vou dizer, é o famoso come quieto. Tá papando irmãs, ok? Na maior carinha de sonso, porque mamãe controla ele. Então mamãe não deixa eu casar, aí passa o cerol em algumas irmãs. Desculpa a expressão, mas é a verdade nua, crua e pura. E quando não é com irmã, porque não dá mole, porque é crente, porque eu estou falando de irmã no sentido de que está na igreja. Porque nem tudo que está na igreja é. Vocês sabem o que eu estou falando. Tá certo? Seja homem ou mulher. Mas está lá fora. Como é que pode? Esse cara é homem, meu irmão? O cara tem 30 anos, não casa com ninguém, tem carro, tem emprego, tem dinheiro. Como é que é isso? Só no somebody love. E ainda faz o filho viver uma vida de pecado, dúbia dentro da igreja. O ser humano tem que passar pelas etapas. Não queira fazer do teu filho criança um adulto. Para com esse negócio. Pô, esse menino não é brincadeira. Esse meu filho é igual a um homem. Ah, para que igual a um homem? Homem é o quê? No sentido de masculino? Ok. Mas homem no sentido de ter a formação do poder da decisão? Que conversa. Eu tenho certeza que você foi abençoado através dessa palavra, uma palavra de instrução, uma palavra que traz um conhecimento a respeito desse que é um fator fundamental para nós vivermos as bênçãos de Deus para a nossa vida, que é o tempo. Siga no tempo de Deus, segundo a sua vontade, segundo a sua direção, segundo a sua orientação, e você pode ter certeza, nada e ninguém vai impedir o que Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho alguns anúncios muito especiais, pegue uma caneta, pegue um papel, eu tenho certeza que eles vão abençoar e muito a sua vida. Eu estou aqui com um livro, O Cristão e a Política, do Nicolas Ferreira. Nós precisamos entender que fomos chamados para fazer a diferença. A palavra do Senhor nos ensina que nós somos sal e luz, então nós não podemos nos esconder. A palavra do Senhor nos diz que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, então nós não podemos nos envergonhar, nos intimidar diante das questões da sociedade. A palavra do Senhor nos manda ir, isso é, nós precisamos
colocar os nossos princípios, os nossos valores, aquilo que cremos, aquilo que acreditamos na sociedade, porque você pode ter certeza, ninguém entende mais de um homem do que Deus, ninguém tem o melhor para a vida do homem do que o nosso Deus Todo-Poderoso. Então eu quero incentivar você a adquirir esse livro, O Cristão e a Política, tá bom? Do Nicolas Ferreira, que é um ícone aí, alguém que tem despontado dessa nova geração. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Nós temos também as Bíblias, né? As Bíblias básicas, com 3 capas aí diferentes e também de letra grande. Eu estou vendo aqui, ó, letra grande, que ajuda, que facilita muito. Então você está vendo aí essas Bíblias, 3 lindas capas, tudo com 15% de desconto, tá bom? Tudo com 15% de desconto. Você pode adquirir todos os nossos produtos pelo telefone, o 0 operadora 21 2598 2019, 0 operadora 21 2598 2019. Também o WhatsApp, essa ferramenta que agiliza e facilita, 0 operadora 21 981 33 05 19, 0 operadora 21 981 33 05 19, ou também pelo site centralgospelmax.com.br, centralgospelmax.com.br. Eu tenho um anúncio muito, mas muito importante. Eu estou falando da Islavec, é isso mesmo. Você já pode adquirir o seu ingresso para a Islavec, a Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo, que vai acontecer de 14 a 17 de novembro, segunda a quinta-feira, 14 a 17 de novembro, aqui no Rio de Janeiro, no templo sede da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Você já pode ir no nosso site vitoriaemcristo.org, vitoriaemcristo.org. Pastor Silas Malafaia, apóstolo Renê Terranova, apóstolo Luiz Hermínio e o pastor José Satiri, um grande homem de Deus, missionário na Colômbia, com muita experiência. E nesse ano nós estaremos trabalhando o tema autoridade espiritual, conhecimento e poder de Deus. São fundamentais para a gente desempenhar uma liderança eficaz, uma liderança que verdadeiramente faz a diferença. Então quero encorajar você, vá lá no nosso site vitoriaemcristo.org, todas as informações, adquire o seu ingresso, marque aí na sua agenda. Eu tenho certeza que esse evento vai transformar não apenas a sua vida, mas todos aqueles que estiverem à sua volta e que sejam influenciados por você. Chegamos mais uma vez ao final do programa e agora é um momento muito especial. Nós oramos porque nós cremos num Deus que ouve e num Deus que tem poder para responder às nossas orações. Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças, nós louvamos o teu nome. Como é bom, Deus, estar na tua presença. Como é bom saber que existe um Deus que ouve o nosso clamor, que ouve os nossos pedidos. Ó Pai, no nome de Jesus nós temos ouvido sobre o tempo. Que o Senhor possa nos ajudar a discernir o nosso tempo, a entender, ó Pai, o que precisamos fazer, como devemos fazer. Que o Senhor esteja, Deus, no controle da nossa vida, na direção das nossas decisões e das nossas escolhas. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Deus, nessa hora, nesse momento, a cada um que se chega a Ti, a cada um, Deus, que pede o Teu socorro, que o Senhor possa liberar a bênção, a vitória e o milagre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família e até o próximo programa, querendo Deus.